Bom dia a todos e a todas. Quero saudar o senador Paulo Paim, presidente da CDH, saudar os senadores Teomário, Hélio José, que por aqui já passou, João Capiberibe e também José Medeiros, que aqui se encontra, né? Todos os companheiros que estão aqui à mesa, né? Luiz Henrique, né? O Luiz Guilherme, o Sebastião, a Rosa Maria e o Roberto Ponciano, né, da FENAJUS. Quero dizer que compartilho muitas das preocupações que aqui foram expressadas. Temos a responsabilidade no Ministério da Previdência de tratar das questões que dizem respeito à questão dos aspectos previdenciários, seja do regime geral do INSS, seja dos regimes próprios de previdência social. São mais de 2.000 regimes espalhados pelo país, e partilhamos no que diz respeito à questão do regime próprio dos servidores da União, com o debate que estabelecemos com o Ministério do Planejamento, que é o órgão executor desta política em âmbito federal. Em relação à questão dos regimes de previdência como um todo, o ministro Gabas tem mencionado recentemente nessas comissões que tem participado aqui no Senado, nas comissões especiais que têm debatido o tema, e em plenárias da Câmara dos Deputados, numa audiência recente, que o sistema de previdência brasileiro ele mescla várias hipóteses do ponto de vista da sua gestão, da sua organização. Ele tem a questão da parte básica obrigatória constituída pelo regime geral, tem a parte dos regimes próprios de previdência e tem a parte da previdência complementar, que até 2013 era praticamente vinculada aos servidores, aliás, aos trabalhadores da iniciativa privada, enfim, que através das suas empresas constituíam os fundos de pensão, seja ele, no caso, os regimes fechados, ou mesmo da previdência complementar aberta para aquelas pessoas que tinham a perspectiva da busca de uma proteção além dos limites daquilo que está estabelecido no âmbito do regime geral de previdência social. E mais recentemente, a partir de 2013, com a criação do FUNPRESP, com a perspectiva de proteção por aquilo que já foi exposto aqui pelas entidades, e também pelo que eu ouvi das entidades na posse do recente, agora pouco mais de 10 dias, em torno de 10 dias, em que as entidades todas também participaram da nova posse da diretoria do FUNPRESP, onde se delimitou exatamente a distinção ou o contraponto em relação à posição eventualmente contrária a respeito da sua adoção, mas que, a partir do fato de que é lei, né, na busca agora de um acompanhamento da gestão e na busca da proteção daqueles trabalhadores, servidores públicos que estarão abrangidos por essa nova configuração dentro desse cenário. Então, o ministro tem comentado a respeito dessa dinâmica muito peculiar do sistema previdenciário brasileiro. Isso é bastante importante compreender para que nós possamos pensar as estratégias, e muitas das medidas que estão aqui mencionadas, as PECs que foram referidas, elas têm interferência direta e objetiva em relação à questão da organização e da existência, e aqui em particular, sobretudo, do regime dos servidores públicos. E não estamos falando só do regime da União, por aquilo que eventualmente venha a ser desencadeado a partir das PECs que estão em discussão. Nós estamos falando da repercussão para mais de 2.065 regimes próprios de previdência existentes no país, de municípios, de estados e da própria União. Da União eu vou deixar o Luiz Guilherme fazer os registros mais específicos, mas vou tratar e vou mencionar as repercussões que temos debatido no Fórum do Conselho Nacional de
regimes próprios de previdência, né, o CONAPREV, que organiza os sistemas estaduais e municipais e que tem sido um foco muito importante da busca da chamada análise de sustentabilidade, porque a legislação atualmente colocada pelo Ministério da Previdência institui a obrigação de que esses regimes façam cálculos atuariais, como determina a Constituição, e apresentem anualmente o seu estudo atuarial para demonstrar a sua capacidade de cumprir com as obrigações de longo prazo, ou seja, de proteger os trabalhadores do serviço público em relação ao longo prazo, porque há, obviamente, uma situação de que, se houver um descompasso entre esse estudo atuarial, entre essa gestão dos regimes próprios, e pego aqui uma parte, né, daquilo que o senador Capiberibe mencionou a respeito da troca da gestão municipal e troca de todo o conjunto dos responsáveis pela gestão, isso não é diferente em relação aos regimes próprios de previdência, em que não se tem, às vezes, pessoas com grau de profissionalização, com grau de conhecimento do ponto de vista da gestão, que possam pensar as políticas absolutamente a longo prazo. Nós estamos falando de décadas para o futuro, para poder fazer a estimativa e a previsão dos cálculos atuariais, para saber se os regimes próprios terão condições de honrar com os compromissos que estão colocados. Eu trago aqui alguns dados que são bastante importantes para partilhar com os senhores. Durante a década de 90, os regimes próprios foram criados, em sua maioria, pelo anseio de fugir da lógica da contribuição do regime geral. Então, você tinha uma cota de contribuição de cerca de 30% entre a parte patronal e parte do empregado, do servidor público, e você criava um regime numa expectativa de reduzir as alíquotas de contribuição destinadas à criação dos fundos necessários para a sustentabilidade dos regimes. Isso motivou uma corrida, sobretudo nas prefeituras, para poder fazer a criação desses regimes. Tanto que hoje nós temos regimes próprios na União, em todos os estados e em mais de 2.000 municípios do país. E temos 3.398 regimes que continuaram vinculados ao regime geral de previdência social. E aí sim, é esse paradoxo, né? Que dos 2.000 regimes criados e existentes no âmbito do serviço público municipal e estadual, nós temos 1.096 deles num conjunto de situação regular, dos critérios do chamado CRP, do Certificado de Regularidade Previdenciária, que avalia se está sendo feita uma boa gestão segundo parâmetros de repasse, do repasse dos valores das contribuições, se aquilo que estava definido em lei municipal ou estadual está sendo observado minimamente por esses gestores ou pelos governantes estaduais e municipais. Agora, qual é o fato? O fato é que 1.096, portanto, estão dentro desse âmbito de regularidade, ou seja, 53% do total dos regimes, e nós temos 229 regimes próprios de previdência social que só têm o seu certificado de regularidade previdenciária, porque entraram na justiça contra essa normatização e obtêm a sua liminar, mesmo a revelia do descumprimento e do repasse e do cumprimento das regras estabelecidas institucionalmente. E esses 229 entram nesse desvio, que é esse aspecto do debate da margem, vamos dizer assim, de um desvio do atalho administrativo, e isso potencializa os riscos da existência e do funcionamento e da garantia desses trabalhadores que estão vinculados a esses regimes próprios, porque eles entram nesse desvio e não têm uma preocupação de retorno a uma normalidade do ponto de vista da garantia do futuro desses servidores que estão a eles contribuindo. E outros 740 regimes existentes no país, municipais, na sua maioria, mas não só, tem alguns estaduais também, eles estão simplesmente sem regularidade do seu sistema previdenciário, o que significa dizer que tudo o que foi posto aqui é absolutamente relevante do ponto de vista
do debate, da discussão relativa às regras de direito, ou como é que eu vou delimitar a questão do acesso às aposentadorias por invalidez, ou mesmo da aposentadoria especial, ou da questão da aposentadoria da pessoa com deficiência. Isso é um debate absolutamente meritório do ponto de vista que a comissão está propondo, importante do ponto de vista de se chegar a uma conclusão daquilo que o Roberto mencionou, da busca de pontos de convergência e acordos para poder delimitar e corrigir situações que são necessárias, e participei já de algumas das reuniões, por exemplo, a questão da PEC, né, da deputada Andréa Zito, que buscava já solucionar uma parte dos problemas que vem se arrastando há longo tempo, porque não há legislação que supere o quadro atual que está colocado, mas, de fato, é verdade. Quando você está próximo de chegar num objetivo, você, às vezes, volta uma pauta e um tema que busca resolver outros problemas de dimensões amplos, que não cabem dentro de uma PEC do jeito que ela está colocada e querendo solucionar uma situação bastante grave para um conjunto importante de servidores. Então, compartilho dessa preocupação que a gente tem que olhar que a tramitação dos projetos no Congresso como um todo tem peculiaridades, o senador sabe muito bem daquilo que nós estamos falando. Às vezes tem coisas que andam mais celeremente no Senado e outras mais celeremente na Câmara. O que temos que buscar é um ponto de equilíbrio no funcionamento dos debates no âmbito das duas casas para poder fazer a melhoria do ponto de vista da legislação para poder garantir essa situação. Mas eu quero, às vezes, quando falamos das regras ou da questão dos direitos, eu quero chamar a atenção desta comissão e dos participantes nessa transmissão que estão nos assistindo através dos canais da TV Câmara ou dos da TV Senado, Senado e Rádio ou Senado. pela web, né, também, que também tem o canal o web, da seguinte perspectiva. Nós temos que fazer esse debate, ele é importante, eu acho que foi feita uma síntese aqui dos principais pontos que estão em execução. Temos provocado, e em relação ao regime geral, a gente, a despeito de todo o desafio, a gente conseguiu estabelecer um parâmetro de legislação que hoje é o paradigma do ponto de vista da execução deste debate. Então, aquilo que foi falado, o trabalhador, né, o Luiz Henrique mencionou, eu fiscalizo alguém que tem um direito, que tem uma proteção no âmbito do regime geral e que eu, eventualmente, não tenho esse direito no âmbito do serviço público. Então, o regime geral acaba servindo de paradigma para aquilo que é o âmbito de proteção. E também no caso da pessoa com deficiência, né? Porque no caso da pessoa com deficiência, nós temos a lei complementar que foi aprovada nas duas casas, 142, e que estabeleceu, e o INSS, enquanto gestor do regime geral, já vem praticando a cobertura da chamada avaliação da pessoa com deficiência, baseado na classificação internacional de funcionalidades, e aplicando um modelo de avaliação que não se restringe mais a um aspecto pericial médico, mas uma equipe ampliada que avalia todas as dimensões de vida da pessoa com deficiência e de que modo em que ela tenha afetado a sua condição de realização de trabalho para poder mensurar que tipo de abrigo ela vai ter diante da legislação que foi aprovada, seja em relação à aposentadoria por tempo de contribuição ou seja em relação à questão da aposentadoria por idade. Então, quero dizer que a Secretaria de Direitos Humanos, através do Antônio José, né, o secretário nacional da pessoa com deficiência, tem ampliado esse debate, tem participado dessa discussão e nós estamos nos colocando como parceiros do ponto de vista do debate e da definição, inclusive, dos instrumentais, porque uma coisa é estabelecer, é desafiador estabelecer o parâmetro legal e aprovar nas duas casas. Mais desafiador ainda é tentar transformar todo esse aspecto de delimitação da legislação posta para poder, na prática, resultar na definição daquilo que vai ser concretamente convertido na apuração do direito a que as pessoas vão poder estar sendo avaliadas para poder
na prática, dizer assim, você está enquadrado em determinados requisitos porque tem delimitações que precisam efetivamente da sua proteção. Mas quero chamar a atenção e exortar as entidades que estão aqui presentes, que representam grande parte do funcionalismo público, não só no plano federal, para ter uma preocupação mais abrangente com relação à existência e o funcionamento dos regimes de previdência municipais. Porque na medida em que há uma desorganização desses sistemas, como eu aqui demonstrei, a situação do futuro desses municípios, eles não comprometem apenas a questão do direito dos benefícios daquela população, ele compromete a governança municipal ou estadual e, pior ainda, a oferta das mais variadas políticas públicas, seja de educação, saúde, assistência, previdência, transportes, enfim, todas as dimensões de que um ente público efetivamente tem necessidade de enfrentar e debater para prover para a sociedade. E sempre terá que ser feita uma escolha, que é uma escolha muito simples e rasa, é que terá que ser honrados os compromissos dos direitos trabalhistas e dos direitos previdenciários que têm caráter alimentar. Portanto, na medida em que isso tenha que ser assegurado, a sociedade vai ficar privada de uma série de políticas públicas que são essenciais para uma questão de gestão adequada das suas atividades. Então, eu queria deixar aqui a preocupação do Ministério da Previdência enquanto órgão fiscalizador, regulador do sistema de previdências. Por quê? Porque nós temos teses que foram colocadas no Supremo Tribunal Federal que afastam a discussão da própria competência do Ministério da Previdência para regular e impor limites às mazelas que às vezes ocorrem do ponto de vista da gestão dos sistemas de previdência municipais e estaduais e que colocam em risco, portanto, o sistema como um todo. Aí nós não estamos mais discutindo apenas a questão da invalidez ou da especial ou da deficiência. Nós estamos discutindo a existência ou não da viabilidade de um regime de previdência que precisa ter os seus contornos mínimos assegurados para que a gente possa estar discutindo um acessório. Me desculpem chamar de acessório as questões tão relevantes que foram colocadas aqui, mas é porque o principal, que é a existência do regime e os seus fundamentos, estarem sendo colocados em xeque. E é disso que nós estamos efetivamente buscando debater, porque quando falamos de direitos, nós temos que ver todos os meios de poder proteger efetivamente os direitos que estão constitucionalmente ou legalmente previstos. Muito obrigado. Tudo bem. Esse foi o senhor Benedito Adalberto Brunca, secretário de Política e Previdência Social, que falou aqui em nome do Ministério da Previdência. Nós vamos de imediato, aqui só temos mais dois convidados. Eu vou passar a palavra para o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Gestores Fiscais da Receita Federal, Sindifisco Nacional, senhor Mário Pereira de Pinto Filho. E daí termina o representante do Ministério do Planejamento. Obrigado, senador Paim, pelo convite, né? E a gente não pode deixar de reiterar a importância do senador no debate de todas as questões de interesse dos servidores públicos, tem sido, juntamente com diversos outros representantes aqui do Senado Federal e do Congresso também, um grande aliado nas questões dos servidores públicos, e esse é um debate que, para nós, né, com certeza não só do Sindifisco Nacional, mas para o conjunto dos servidores, é um debate extremamente importante, né? Então, cumprimento por isso, cumprimento aos demais senadores que também integram essa comissão e que acompanham esse debate, a cumprimentar também os meus pares, né, que são representantes dos sindicatos e os representantes da administração também, né, que é importante que esse debate seja feito, né, que debates dessa natureza sejam feitos com a participação dos integrantes do governo, das pessoas que pensam as políticas públicas, nesse caso aqui, com relação à questão previdenciária. Nós temos aí, né, um regime de servidores públicos, né, regime próprio de servidores públicos, que começou a ser desenhado lá na década de 1930,
né? Então, já tem bastante tempo em que se trabalha essa questão de um regime previdenciário para servidores públicos. Nessa época, obviamente, a gente tinha um regime bastante precário, né? Que era um regime onde os servidores públicos contribuíam única e exclusivamente para o pagamento da pensão, né, dos seus dependentes, né? Esse regime ele é, inclusive, bastante parecido ou semelhante ao que nós temos hoje para os militares das Forças Armadas, por exemplo, onde a contribuição dos militares, no caso, também custeia a questão do regime de pensões e o pagamento, né, dos salários, né, dos militares na aposentadoria, ou seja, na inatividade, quando eles estiverem reformados, enfim, ele é feito integralmente pelo Tesouro Nacional. E nós tínhamos um regime semelhante a esse que perdurou até 1994, né? A partir da emenda constitucional 3, nós tivemos aí uma medida provisória, a primeira a valer efetivamente, né? Com relação à questão da contribuição dos servidores públicos, né, para o custeio da sua própria aposentadoria e não só para o regime de previdência, ou seja, para a questão da pensão dos seus beneficiários, né? E aí esse regime ele foi evoluindo de modo que nós tínhamos até bem pouco tempo, né, e temos hoje ainda para uma parte dos servidores públicos, um regime em que o servidor ele contribui com 11%, estou falando do regime próprio aqui da União, com 11% da sua remuneração, sem teto, obviamente, e os demais, aliás, e a própria União, ela paga o dobro disso aí, né? Infelizmente, nós nos deparamos, inclusive nessa medida provisória 664, com um discurso oficial que é bastante preocupante com relação ao nosso regime previdenciário, ao regime próprio dos servidores públicos da União. É de que esse regime ele é altamente deficitário, né? Isso está colocado de forma muito clara lá na exposição de motivos da MP 664. Mas vejam, né, como que pode ser superavitário um regime em que, para se fazer a conta, você traz pessoas que hoje estão aposentadas e que não contribuíram para esse regime, né? Se eu trago todo mundo que hoje é aposentado da União e que não contribui para o regime próprio dos servidores públicos da União, se eu trago para dentro do regime próprio essa conta, obviamente eu vou estar diante de um déficit estarrecedor, né? Mas a gente não enxerga, nós do movimento sindical não enxergamos a coisa dessa forma. Quem nunca contribuiu ou que contribuiu parcialmente para o regime próprio de servidores da União, certamente precisa ser bancado na sua totalidade ou parcialmente pelo Tesouro Nacional. O parágrafo 1º do artigo 231 da Lei 8.112 de 1990, ele trazia exatamente essa redação, que a responsabilidade pelo custeio integral da aposentadoria dos servidores públicos era do Tesouro Nacional. Então, o que acontece? Depois que a gente passa por essa transição, né, de que o servidor passa a contribuir com o custeio do seu regime de previdência, a gente traz para dentro do regime de previdência dos servidores públicos todo aquele conjunto de servidores que deveriam hoje ter a sua aposentadoria custeada integralmente pelo Tesouro Nacional. É por isso que se fala, e o discurso oficial é sempre nesse sentido, né, de que nós estamos diante de um déficit muito alto com relação ao regime próprio dos servidores públicos da União. Então, essa é uma questão. Depois, nós estávamos aqui com o representante também do Ministério da Previdência, doutor Benedito, falando da questão do regime próprio. O que é o nosso regime próprio? Certamente nós vamos ter
um representante do Ministério do Planejamento que tem informações muito mais detalhadas do que um representante do Sindifisco Nacional sobre a questão do nosso regime próprio, mas o nosso regime próprio, diante de tudo isso que eu coloquei hoje, aqui, hoje ele me parece ser muito mais uma conta contábil, né, lá dentro do regime contábil do Tesouro Nacional, do que um regime efetivamente constituído. Eu digo isso porque eu acho que nós tivemos aqui uma discussão atropelada também lá atrás, lá em 2012, quando nós fomos discutir a questão da FUNPRESP. Não vou entrar em detalhes, todo mundo sabe quais são os posicionamentos do movimento sindical com relação à questão da FUNPRESP, mas quando eu falei de toda essa questão do nosso regime próprio, do regime próprio dos servidores públicos federais, foi para dizer que houve aí um atropelo quando se criou a FUNPRESP. Né? Houve um atropelo, e um atropelo muito grave, porque, na minha modesta avaliação, e na avaliação de muitos colegas do movimento sindical com quem eu dialogo sobre essa questão, né, para nós estava muito claro que, antes de você recorrer a um regime de previdência complementar, precisaria ser instituído no âmbito da União o fundo do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Então, eu trago para o Congresso Nacional, inicialmente, um debate de que nós estamos diante de um déficit muito grande e constituo o regime de previdência complementar sem antes fazer qualquer discussão sobre a questão da constituição do fundo do regime próprio. E aí eu pergunto, né, até para reflexão, né, dos próprios representantes do governo, se num regime próprio de previdência num regime próprio de previdência, eu tenho uma contribuição que é de 11% do servidor público e uma contribuição que é de 22% da União, ou seja, eu tenho uma contribuição que equivale a 33% do salário de cada servidor, como é que eu posso afirmar, como se fez no debate dessa questão aqui no Congresso Nacional, né, que esse regime ele é deficitário? Eu tenho absoluta certeza que, se a gente iniciasse esse debate com a instituição do Fundo de Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos, nós teríamos condições de chegar à conclusão que um regime com esse financiamento ele seria um regime superavitário. Até porque, quando a gente vem tratar hoje de previdência complementar, nós temos o servidor público contribuindo com até 8,5% daquilo que ele recebe, né, aquilo que excede o teto do regime geral de previdência social, e a União contribuindo aí até com 8,5%. Então, estou pegando um regime, né, que você tem aí 17% de aporte de recursos para custeio desse regime de previdência complementar, e também, no curso desse debate, se deixou muito claro que esses 17% seriam suficientes. Eu ouvi aqui mesmo, em algumas audiências, e até em entrevistas, em alguns discursos no plenário, tanto do Senado quanto da Câmara, uma defesa nesse sentido, de que esses 17% poderiam ser suficientes para pagar essa diferença entre o teto do regime geral de previdência social e aquilo que o servidor deveria receber, né? Ou seja, e aquilo que era o salário integral desse servidor. Então, eu tenho aqui, né, que 17% é suficiente para pagar essa diferença e 33% não seria suficiente para efetivamente, obviamente, nos regimes próprios, esses dinheiros, esses valores, esses recursos, eles também podem ser aplicados no mercado financeiro, todos nós sabemos disso. Então, se a gente tivesse constituído um fundo, né, com uma gestão com uma gestão profissionalizada, um fundo do regime próprio, eu tenho absoluta certeza que ele poderia ser muito mais eficaz do que a previdência complementar que nós temos instituída hoje, né? Então, isso só para falar da questão do FUNPRESP, porque eu acho que essa é uma questão que nós ainda debatemos no âmbito do movimento sindical, mas parece que perdeu um pouco
né, o foco, né, a discussão ela está um pouco esquecida aqui no parlamento, né? Com relação à questão das MPs 66, especificamente com relação à MP 664, né, nós tivemos aí, eu acho que o Sebastião falou sobre essa questão, nós tivemos o encaminhamento de uma medida provisória sem um mínimo de discussão, tanto com os representantes dos trabalhadores, assim como com o próprio Congresso Nacional. A gente traz uma medida que não tinha aí, né, entre as suas características o requisito da urgência, né, porque quando se trata de questão previdenciária, a gente não pode discutir com essa urgência toda, porque a discussão tem que ser feita com tranquilidade, porque envolve, né, a vida das pessoas. A gente já foi dito aqui o tanto que essa medida provisória 664 vai afetar a vida dos servidores públicos. Então, a gente o governo manda para o Congresso Nacional, sem fazer uma discussão prévia com as representações dos servidores públicos e sem fazer a necessária discussão no âmbito do Congresso Nacional. Então, para nós, do movimento sindical, e nós já temos diversas ações, tanto aqui no Parlamento, como temos ações também no Judiciário, contestando essas medidas provisórias, porque, além de todos os problemas que elas trazem, né, tanto a 664 como a 665, elas não deveriam ter sido encaminhadas dessa forma para o Congresso Nacional, sem a questão, a devida discussão, ou seja, para nós ela não atende o requisito da urgência. E aí, quando a gente, em todo esse contexto de discussão de retirada de direito dos trabalhadores, e especificamente dos servidores públicos, e por que não dizer também dos servidores da iniciativa, dos trabalhadores da iniciativa privada, nós tivemos, lá em 2012, a questão da desoneração da folha de pagamento, né? Muita gente defendeu a questão da desoneração da folha no momento em que se iniciou essa discussão, mas o fato é que assim, de uma incoerência muito grande, nós termos, de um lado, do lado do benefício, o governo trabalhando no sentido de reduzir direitos, sob o argumento de que esse ou aquele regime ele não é sustentável, e, por outro lado, o governo oferta ao conjunto do empresariado uma redução de contribuição previdenciária que hoje ela atinge cerca de 25 bilhões de reais por ano. Não estou dizendo aqui que o governo não tenha que encontrar formas, encontrar mecanismos de incentivar o setor produtivo, mas também, na nossa avaliação, essa foi a forma menos acertada de se fazer, de se buscar, né, esse fomento ao setor produtivo, à indústria, enfim, uma medida, né, acho que foi a medida provisória 540, ela trouxe inicialmente a questão da desoneração da folha de pagamento para beneficiar alguns setores muito específicos e por situações bem peculiares também, que era a indústria lá têxtil, a indústria de artefato de couros, enfim, a indústria de tecnologia da informação e comunicação, e depois essa coisa foi se espalhando sem nenhum tipo de critério lógico na nossa avaliação, de modo a atingirmos isso aí. Então, o governo, por um lado, reduz contribuição previdenciária para o empresariado e, por outro, retira direito dos trabalhadores. Para nós, isso é uma questão bastante discutível, uma questão bastante grave. Com relação, e aí, para concluir, até para não me repetir com relação ao que os colegas já colocaram aqui anteriormente, nós temos aí a questão do PL 4330, e aí eu falo com relação a esse PL do lado da arrecadação tributária e principalmente da arrecadação previdenciária, e o que nós temos, né, o que nós presenciamos, o que nós vimos no nosso dia a dia,
né, do trabalho mesmo, do desempenho da nossa atividade de fiscalização tributária, é que a terceirização, e aí eu não quero generalizar, dizer que é em todos os setores, mas a gente tem visto que a terceirização ela tem servido de instrumento de sonegação previdenciária. Então, se falou aqui na redução de direito dos trabalhadores, e aí a questão, se esse projeto ele for aprovado da forma que veio da Câmara, espero que não seja, inclusive pelas manifestações que nós já tivemos aqui no Senado Federal, inclusive do presidente do Senado, mas se o for, certamente, da forma que está, vai aprofundar essa questão da sonegação e vai interferir, né, vai redundar, talvez, em outras reformas para retirar ainda mais os direitos dos trabalhadores que já estão, assim, sem aguentar pagar a conta por todo e qualquer tipo de ajuste que se faz nesse país. Então, é para isso, eu trago essas reflexões aqui. Eu acho, mais uma vez, acho importante esse tipo de debate e, por isso, senador Paulo Paim, a gente se coloca, pelo Sindifisco Nacional, à disposição, né, dessa comissão para, na medida do possível, estar trazendo as informações e as impressões do movimento sindical, mais especificamente do Sindifisco Nacional.